Olá, vamos aguardar que todos voltem e torcer agora para que agora, não é? Torcer para que esteja melhor, não é? Vamos torcer para que esteja melhor. Somente me digam se está melhor na medida de vocês. Rosi, olá, querida! Min Souza, Bernardo, Ana Maria, Marilda, oi, querida! Jaque Domiense, Jéssica, Lélia MBR, boa noite, Sâmia. Sâmia, verifique o seu celular, por favor, minha querida. O Albert agora que está dizendo que está ok. Agora ok. Ótimo, ótimo, ótimo. Então, vamos. Olha, Caio, que bom, querido. Agora tá bom? Ótimo, ótimo. Queridos, a partir desse momento, então, estamos. Salve, Marco André, salve. Lúcia Borges dizendo que está melhor. Vamos tirar os comentários, elaborar o nosso estudo e já abrimos de novo os comentários para enriquecer, não é, o nosso estudo. Pronto. Então, mais uma vez, queridos, as dores da alma de nosso irmão Hamed. Eu creio que seja unânime quem esteja acompanhando aqui que esse estudo ele está sendo espetacular. A cada nova quarta-feira, os estudos de Hamed, eles são simplesmente brilhantes. Eles são brilhantes, são realmente algo bom demais. E hoje vamos falar sobre medo. Lembrando que semana passada nós adentramos bastante as questões psicológicas da raiva e do medo. E hoje, então, Hamed busca então adentrar mais nessa questão do medo. Lembrando que nós não fazemos a leitura do capítulo completo, retiramos somente algumas passagens para fazermos alguns comentários. Hamed nos diz: ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos torná-lo evidente. Quando destacamos algo, convergimos todas as nossas percepções mais íntimas para o motivo de nossa atenção e, ao examiná-lo, estaremos estabelecendo profundas ligações mentais através de nosso olhar ligado a este lugar específico. Focalizar com a lanterna de nossas atenções os lugares, as pessoas, os fatos, os eventos e as coisas em geral significa que estaremos enfatizando para nós mesmos o que queremos que a vida nos mostre e nos forneça. Esse estudo está bem legal de Hamed. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será sua capacidade de perceber a vida. A percepção é um atributo do espírito. Quanto maior o estado de consciência do indivíduo, maior será sua capacidade de perceber a vida. Mais abaixo. Colocar nossa atenção nas coisas da vida é fator importante para o nosso desenvolvimento mental, emocional e espiritual. Todavia, é necessário saber direcionar convenientemente nossa percepção e atenção no momento exato e para o lugar exato. E é aí que Hamed nos chama mais atenção. Queridos, gravem agora o que Hamed vai dizer. Pichem na parede da sua sala na sala. Escreva na sua geladeira, coloque no teto para quando você deitar você ler. Olha o que Hamed diz. Quanto mais pensarmos e voltarmos nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa pessoal maneira catastrófica de vê-lo e senti-lo. Eu estou meio surdo hoje. Eu vou ler de novo porque eu não prestei atenção direito. Quanto mais pensarmos e voltarmos a nossa atenção para as calamidades e desastres, mais teremos a impressão de que o mundo está limitado à nossa maneira pessoal catastrófica
de vê-lo e senti-lo. Para os plantonistas dos noticiários de todos os dias, em que cada dia tem uma desgraça nova, um escândalo novo. Que bom que não sou eu que estou dizendo, que bom que é Hamed. Ou seja, se eu foco no que é ruim, eu só vou ver o ruim. Mas o que é pior, quando eu foco só no que é ruim, na verdade eu estou mostrando o quê? Com que eu me identifico, com o que existe dentro de mim. Não devia ter falado isso? Já falei. E agora? Eu me identifico fora com o que existe dentro. Livro Fonte Viva, capítulo 34. Guardemos o cuidado. Mensagem de Emmanuel. As cores com as quais nós vemos o mundo, na verdade, são as cores que nós trazemos dentro de nós mesmos. Então, se eu vejo o mundo cinza, escuro, negro, desculpem, não sou eu que falo, é psicologia, é Hamed, é Emmanuel. Eu vejo fora o que na verdade existe dentro de mim. Então, se eu sou uma pessoa que eu só vejo coisas ruins, que o mundo nunca esteve pior, na verdade, quando eu falo isso, eu estou dizendo para os outros como é o meu mundo interior. O mundo que eu enxergo fora é o mundo que eu trago dentro de mim. Hamed continua. Nas oportunidades de crescimento que nos oferecem nossas experiências, temos a possibilidade de validar e potencializar determinadas crenças e conceitos que poderão nos desestruturar psiquicamente. Mais à frente. A partir disso, esquecemo-nos de visualizar o restante do mundo que nos cerca. Passamos a viver simplesmente voltados para a opinião que adotamos como única verdade, assustados e amedrontados entre constantes atmosferas de receio e apreensão. Em muitas ocasiões, ficamos parados à margem do caminho, focalizando os nossos conflitos, dificuldades e problemas, deixando a vida girar em torno deles. Colocamos nossos dilemas como peças centrais e, quando estas forças conflitantes começam a nos ameaçar, sentimos-nos apavorados. O resultado do medo em nossas vidas será a perda do nosso poder de pensar e agir com espontaneidade, pois quem decidirá como e quando devemos atuar será a atmosfera do temor que nos envolve. Ancorados pelo receio e pela desconfiança, criamos resistências, obstáculos e tropeços que nos impedem de avançar. Passamos então a não viver novas experiências. Mais à frente, Hamed diz exatamente o que eu falei há pouco. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Cada um vê o universo das coisas pelo que é. Vemos o mundo e as criaturas segundo o nível de desenvolvimento da consciência em que vivemos. Quanto maior este nível, mais estaremos centrados e vivendo estáveis e tranquilos. Quanto menor, mais teremos um juízo primário de tudo e uma estreita visão dos fatos e das pessoas. E finalmente Hamed termina o nosso estudo dizendo: lembremo-nos de que a beleza não está somente nas flores do jardim, mas antes de tudo, nos olhos de quem as admira. Hamed, então, ele tenta nos chamar a atenção por uma questão muito simples. O que eu enxergo fora é o que existe dentro de mim. Só que o que ocorre? Quanto mais eu alimento
mais isso cresce. E quanto mais isso cresce, o que ocorre, queridos? Pior a situação fica. Então, se eu passo a me alimentar somente de coisas ruins, notícias ruins, fatos ruins, acontecimentos ruins, pessoas ruins, ou seja, a minha caminhada, que já não era muito leve, ela se torna mais pesada. Esse é o ponto. Essa é a questão, queridos. O medo aqui, nesse sentido, ele é o medo que pode crescer e nos paralisar. E aí, então, quando surgem os desafios, em vez de nós nos colocarmos em uma posição serena para olhar para ele e verificar o que pode ser feito, nós não fazemos isso. Por que nós não fazemos? Porque cada vez mais nós trazemos mais sombras para dentro de nós, o que é tão triste, tão lamentável. Ou seja, em vez de nós optarmos pelo famoso pode ser leve, nós optamos pelo nunca teve pior e está cada dia pior ainda. Mas aí não tem jeito, né? Não tem como. Por quê? Porque se eu vejo o mundo num baixo padrão vibratório, o mundo vai ser aquilo que eu espero dele. Eu já falei isso aqui muitas vezes. Se eu não me engano, foi em 2018. Eu fiz um seminário sobre transição planetária. E ao final do seminário foi aberto para perguntas e respostas. E uma pessoa perguntou assim para mim: tá bom, Jack, tudo que você falou. E essa pessoa me perguntou: mas para você, quando chega o mundo de regeneração? Perguntando qual era a minha opinião sobre tudo aquilo que eu havia dito. E eu citei o Evangelho segundo Lucas, capítulo 17, versículo 21. Eis que muitos vos dirão que o reino de Deus está aqui, que o reino de Deus está acolá. Em verdade vos digo que o reino de Deus não vem com aparências exteriores, porque o reino de Deus está dentro de vós. E então eu disse para aquela pessoa: na minha vida, na minha existência, o mundo de regeneração já chegou. Na minha vida, queridos, o mundo de regeneração já chegou. É como eu sempre digo, não é uma visão utópica, ingênua sobre o mundo, não. Mas é conseguir ver cada vez mais o bem se fazendo presente. Gentileza gera gentileza. E desde ontem, se eu não me engano, ou desde a nossa live de segunda-feira, eu não lembro mais, eu trouxe para a minha vida um mantra. Eu acho que foi ontem que eu comentei isso, não sei. E eu trouxe para a minha vida um mantra. E eu espero que todos nós possamos vivenciar esse mantra. Gratidão. Fique com Deus. Muita paz. Gratidão. Fique com Deus. Muita paz. Gratidão. Fique com Deus. Muita paz. Vamos ver rapidamente o que nos diz a questão 932 de O Livro dos Espíritos. Vamos ver aqui. Questão 932. É uma dessas questões que passam despercebidas para as pessoas. Livro dos Espíritos, questão 932. Vamos ver. 932. Por que no mundo, tão frequentemente, a influência dos maus sobrepuja a dos bons? Olha a resposta da espiritualidade. Está cheio de bichinho aqui hoje. A resposta da espiritualidade. Por fraqueza destes. Os maus são intrigantes e audaciosos. Os bons são tímidos. Quando estes o quiserem, preponderarão. O mundo, queridos, precisa mais de Jesus. Gratidão. Fique com Deus. Muita paz. Quem sabe que nós possamos modificar o mundo que a gente vive. É claro
que em uma transição planetária o mal ainda se faz presente. E como faz? Sim. Mas a questão é, eu estou vendo a água cristalina que está sendo derramada no planeta, ou eu estou vendo o lodo que está se remexendo aqui no planeta, porque essa água cristalina não vai parar de entrar mais. E quanto mais ela entrar, mais esse lodo vai se remexer, mas esse lodo ele vai saindo. Imagina uma jarra de água, e aqui no fundo tinha um lodo, quietinho, e aí a água cristalina começa a entrar. E de repente essa água, ela fica totalmente turva, horrível, suja. Mas para onde você está olhando, meu irmão? Você está olhando para a água cristalina que está entrando e falando, meu Deus, que coisa linda! E entendendo que aquele lodo está saindo e conforme ele vai saindo, mais água cristalina vai adentrando. Eu espero de coração que você tenha essa visão na sua vida. Porque quanto mais você tiver essa visão na sua vida, mais você vai enxergar dessa forma um mundo que nos cerca. A vida, ela é feita de escolhas, queridos. Cabe a nós, através do nosso livre-arbítrio, fazermos melhores escolhas. E é claro que todos nós conhecemos aquelas pessoas amargas, a mais amarga, 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 azeda, 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 pessimista, 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 negativo, negativo, negativo. Quem não conhece essas pessoas? Quem não conhece? Eu mesmo, nos meus atendimentos terapêuticos, com quantas pessoas que eu falo sobre isso, e elas falam sobre determinadas pessoas muito próximas a elas, que são exatamente assim. Não são uma nem duas, não, são várias pessoas. E infelizmente, geralmente, infelizmente, não queremos aqui ofender a ninguém, nem cair a carapuça, não, mas da minha experiência profissional, geralmente são as mães. Geralmente, infelizmente. E acabam levando isso para os filhos, para as filhas. O mundo é horrível, tudo é horrível. Geralmente, mulheres que trazem suas próprias lutas, suas próprias dores dos pais, depois receberam as mesmas lutas e dores dos esposos e transmitiram para o filho, para os filhos, para as filhas, e não sabem ver o mundo de uma outra forma. Vemos pessoas jovens e pessoas velhas, que tudo está horrível, não tem como piorar, mas está piorando, e a cada dia essas pessoas estão falando delas mesmas. A pessoa que ela só critica o outro, que ela só julga o outro, na verdade ela está mostrando o quanto ela traz tantas questões a serem resolvidas. Quanto mais essa pessoa ela olha o mundo ao seu redor e vê o quanto catastrófico está, na verdade, o que ela está dizendo é: meu Deus, como o meu mundo interior está um caos. Mas ela às vezes não tem nem essa consciência, então ela olha fora. É a projeção que nós já estudamos aqui também com Hamed. Ela projeta no mundo que ela vive o que ela não tem coragem ou consciência de enxergar dentro de si mesma. Vejam que aqui Hamed ele se utiliza, lanterna. Ele inicia. Ao lançarmos mão de uma lanterna em uma noite escura e focalizarmos determinado lugar, vamos tornar ele evidente. Lanterna. Uma lanterna. Uma lanterna, queridos. Onde eu estiver focalizando, onde eu estiver iluminando, ali vai o meu olhar. Então, se eu focar ali, é ali que eu vou prestar atenção. Se eu focar para lá, ali que eu estou prestando atenção. Onde, meu irmão, minha irmã, eu lhe pergunto agora, onde que você anda focando as atenções da sua existência? Você consegue ver o belo? Você consegue ver o quanto de bem que você tem capacidade para fazer com as suas mãos no mundo que te cerca? Jack, mas eu não tenho dinheiro. E quem está falando em dinheiro? Eu estou falando de sorrisos, abraços, aconchego, um olhar amoroso, um bom dia, uma boa tarde. Gentileza gera gentileza. Há quanto tempo, queridos? Como que o mundo precisa de Jesus? Vamos buscar mais, queridos. Focalizar a lanterna das nossas existências
no que existe de melhor. Queridos, é claro que Jesus, junto a Deus, estão no comando desse planeta, mas eles precisam do meu concurso, do seu concurso, para tornarmos esse mundo melhor. Precisamos entender que cabe a mim, a nenhum de vocês, nem a Bárbara, o amor da minha vida, o amor da minha existência que está aqui, não cabe a nenhuma pessoa, senão somente a mim mesmo, transformar o meu mundo interno e reverberar isso no micro-universo em que eu estou inserido. É através das minhas escolhas, do meu livre-arbítrio, onde eu estou focalizando a minha atenção. Vamos focalizar mais onde que nós podemos levar um sorriso, um abraço, uma palavra amiga, um olhar acolhedor, um ouvido para ouvir, um ombro para servir de suporte. Vamos pensar nisso. Hamed, esse capítulo, quem sabe não estejamos com medo de sermos felizes. Quem sabe nas nossas existências, a nossa existência, quem sabe não tenha sido tão, digamos assim, miserável, tão infeliz, devido a crenças limitantes que trouxemos conosco de outras vidas, ou que nossos pais equivocadamente colocaram em nós por uma educação equivocada. Quem sabe passamos por algum trauma na nossa infância, na nossa adolescência, mas está na hora de olharmos o mundo com olhos de luz. Mateus, capítulo 6, versículo 22, uma das passagens que eu mais amo em todo o Novo Testamento. Porque a candeia, o lampião, porque a candeia do corpo são os olhos, de forma que, se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Nesse momento, então, queridos, vamos beber água, e vamos abrir para enriquecermos o nosso estudo de hoje. Vamos lá. Vamos abrir os comentários. Pronto. Aline Murta, quanto tempo, querida? Bem-vinda. Lauro, salve. Lauro Marinamo, boa noite. Claudiane Aguida, boa noite. Vamos ver quem temos mais aqui. Sejam todos bem-vindos. Ô, Vidinha, também é sua passagem favorita, né, meu amor? Deixa eu abrir aqui. Pronto. Eu amo Mateus 6, 22. Tem algumas passagens que eu gosto. Especificamente, Mateus 6, 22 é uma daquelas. Silva Jaquelane, Cristina Jacinto, Marco André, Mocinha Lima, olha que bonitinho. Cristina Rocha, Márcia Sofia, oi, minha querida. Que bom que não assiste noticiário. Rosângela Zeli, boa noite. Regina Straub, boa noite. Mirelle, bem-vinda. Min Souza, olá. Gilney Lescano, salve, meu irmão. Marilena. Vamos ver se temos. Pri, gostou da lanterna tática, Pri? Pois é, não é, querida? Nós temos as nossas surpresas também, Pri. Que bom que você está aqui, minha querida. Feliz por você. Feliz por você. Pri, um pedido. Até sexta no máximo. Me dê notícias, tá? Um beijo, minha querida. Fica com Deus. Jacimara, que bom, minha querida. Cris Carmin, e tá tipo... Cris Carmin, boa noite. Cris Kessler, boa noite. Fran, usou pela primeira vez esse mantra. Que bom. Gratidão a você, Mocinha Lima. Nossa, tem muito bichinho entrando. Eu vou ter que fechar. Peraí. Muitos bichinhos entrando. Tipo, minha cabeça aqui tá cheia de coisa andando aqui lá em cima da minha cabeça. Que bom, Cristina Rocha, que você parou de ver o noticiário. A sua alma, minha irmã, a sua alma agradece. Micheline Magalhães também não assiste, que bom. Pati Diniz, que bom também, essa passagem favorita, minha querida. Jonathan, salve, querido, que bom que você está aqui. Flávia Aguiar. Boa noite, como você se protege destas pessoas tóxicas? Ô, minha irmã, queridos, talvez vocês não saibam,
mas eu sou bastante atacado. Eu sou bastante atacado por seres desencarnados e por encarnados também. Sabem por quê? Porque todo aquele que se propõe a levar um pouco de luz para as pessoas incomoda as trevas. E as trevas então falam, não, mas espera aí, qual é desse cara? Não, vamos prejudicar ele. E aí então, espera aí que tem um bichinho andando na minha cabeça, olha aqui isso. Espera aí. Espera aí, bebê. Você está fazendo cosquinha. Nós vamos ver que esses irmãos, então, eles vão muitas vezes para nos atingir. Então, muitas vezes, queridos irmãos nossos encarnados, mas pouco vigilantes, eles acabam, então, se comprometendo sem se dar conta com as sombras e atacando. E está tudo bem, não precisamos nos incomodar. Flávia, o que eu acho, minha querida, eu acho que a gente precisa dar menos energia para as sombras. Eu vejo quando uma pessoa tóxica me ataca, ou eu me vejo próximo a uma pessoa assim, eu enxergo ali uma criança espiritual. E eu fico pensando só no futuro, quando essa pessoa for despertar, e ela pensa assim, meu Deus do céu, o que eu fiz da minha vida? Então, basicamente, minha querida, é isso. Bittencourt, Evenilton, Cristina, tá tudo escuro, sumiu, tá sem mais. Mas vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo, queridos? A Jaque está falando para ir com som. Eu acho que é melhor assim. Sim, Luiz, aqui para mim também. Para mim também, Mariana Baroni. Sim, Jaque, como se fosse rádio. Queridos, vamos assim mesmo? Sim, todos comentando. Sim, queridos, calma. Já sabemos. Só... Pois é, Adri, é um ataque, né? Lot of loves. Sim, só som. Mas vocês estão ouvindo, não estão? Ótimo. Vamos assim. Vamos continuar assim, queridos? Vamos continuar assim, queridos? Então vamos para a nossa querida Maria Celoy Torres. Eu tive que baixar muitas perguntas aqui, queridos, para ver o que estava acontecendo, mas vamos seguir assim mesmo, ok? Maria Celoy Torres. Como suas lives têm me ajudado, Jack? Nem sempre posso estar aqui, mas assisto quase tudo que fica gravado aqui no YouTube. Gratidão. Que bom, Maria Torres, que bom, minha irmã. Isso. Vamos assim mesmo. Oi, sim, boa noite. Estamos. Liga a lanterna, é ótimo. Vamos assim mesmo, vamos assim mesmo. Olha, Sâmia, não é, minha querida? Bem na hora que ele fala que a escuridão se incomoda com a luz. É isso mesmo, Sâmia Maiara. Isso mesmo. Vamos ver aqui se temos mais alguma pergunta. Vamos ver, vamos ver. O som tá bom, então vamos com o som, queridos. Vamos lá, vamos só de som. Marisa Castro, Bittencourt, Elizabeth, sejam... Que bom estarmos todos juntos aqui. Vamos agora... Pois é, mas em breve estaremos com internet de fibra. Então isso nunca mais vai acontecer. Olha, Bittencourt falando, fazendo jantar e ouvindo. Ótimo. Vamos lá então. Vamos ver assim... Vamos ver perguntas que vocês tenham a nos fazer, queridos. Vamos lá? Estou aqui à disposição de vocês. Abri de novo a janela porque está muito quente aqui. Onde eu tô tá sem, não tem ar aqui. Vamos de psicofonia. Pronto. A G já nos mandou aqui uma questão. Jack, o medo pode vir de outra vida? Eu não me lembro de ter tanto medo, mas depois que minha bebê nasceu, eu fiquei receosa de quase tudo. Como isso me deixa um pouco desequilibrada às vezes. Minha querida G, eu já notei isso em você, querida. Eu já notei. Como você está sempre conosco, querida. Não só aqui, mas nos estudos de domingo também, eu já notei isso, G. Que desde que a pequena Flor nasceu, você
Você traz esse medo, esse receio. Então, na verdade, minha querida, é algo relativo, muito mais provavelmente, a essa própria existência, minha querida. Se lembra que outro dia teve uma cantora que desencarnou jovem, deixou um filhinho, e eu creio que você deve ter ficado muito chocada. Você chegou a comentar isso na live, e eu creio que você deve ter ficado muito chocada com a notícia, porque, de certa forma, aconteceu com ela e com o filho ou filha dela, não sei, eu não sei o nome da cantora, mas aconteceu algo porque você também é jovem e você também tem uma bebê pequena. Então, minha querida, o que eu vejo é que a sua ligação com a Flora, ela é tão preciosa, ela é tão valorosa, vocês se amam tanto que você passou a nutrir isso. Então, o que eu creio é que você precise dominar isso, porque às vezes, meu querido, você pode passar esse medo para a florzinha. E isso não é bom, minha querida. Não é bom. Daqui a pouco ela vai crescer, então talvez você tenha medo de deixar ela andar de bicicleta, dela aprender a andar de bicicleta, andar de patins, ou mais tarde, quando ela ficar mocinha, sair com os amigos. Não pode, minha querida. Busque, sempre fazer somente a sua parte, com tranquilidade, minha querida, com muito amor e muito confiante em Deus. Tá bom, G? Um beijo imenso, querida. Fica com Deus. Fernanda Caldas. Eu assisto o noticiário para não ficar sem saber do que anda correndo, mas não aceito a desgraça gratuita e desligo. Pois é, Fernanda, eu vejo que a grande questão é que eu vejo que talvez, minha querida, a gente possa fazer uma escolha melhor das notícias que nós queremos através da internet. Porque quando a gente está no noticiário, o que ocorre? Aí ele fala assim, no próximo bloco, bomba, explosão, morte, desgraça, terrorismo, e uma notícia boa. E aí você é obrigado a ver todas as desgraças antes de chegar na notícia boa, minha querida. E aí não tem jeito, né? Então, precisamos sempre lembrar, minha querida, que de uma forma ou de outra, assistir o noticiário pode, não estou dizendo que vai, mas pode baixar o nosso padrão vibratório. Então, não deixe de assistir caso você acredite que seja bom para você, mas esteja vigilante, ok, minha querida? Esteja vigilante. A Rô Camargo dizendo que também está fazendo jantar e ouvindo. A Bárbara dizendo sobre a internet, é porque a gente está tendo uns problemas lá para instalar a internet em casa, mas vai dar tudo certo. A Anne. Jack tem problemas familiares com a bebida. Pode ser coisas de existências passadas? Muita dor e tristeza por todas as coisas que acontecem. Anne, muitas e muitas e muitas vezes o vício de hoje ele é uma continuação de uma fragilidade, de um vício de uma outra existência. Tá certo, minha querida? E aí a continuidade, ou a pessoa ela nasce com uma fragilidade, e aí ela nasce e é educada com uma fragilidade, então ela vai buscar fugir de si mesma através dos vícios de toda a ordem. Então sim, o vício da bebida ele pode, não que vá ser obrigatoriamente, mas pode sim vir de uma outra existência também. A Elizabeth falando que infelizmente tragédia que dá ibope. É verdade. Matilde, só de estar seguindo você nós estamos evoluindo. É maravilhoso ver você falar de Jesus. Minha querida, gratidão, Matilde. Gratidão, minha irmã. Que Jesus nos ampare a todos, querida. Que Jesus nos ampare a todos. Adriana, Adri, lá de Casablanca, na África. Durante o dia de trabalho, há muitas pessoas que quando vem um problema só procuram o culpado. Eu digo sempre, vamos ter calma. Só a morte não tem remédio. Tento mostrar alguma positividade. Perfeito, Adri, minha querida, perfeito. O bem não é divulgado, né, Elizabeth? Infelizmente. Andressa. Boa noite. Aqueles vídeos de terror, se a gente ver, nos diminui a vibração? Andressa, eu vou entender que você está falando de filme de terror? Sim. Vídeos de terror, filmes de terror, seriados de terror. Me falaram outro dia de um seriado horroroso que tem um determinado canal aí falando uma coisa horrorosa. E a pessoa que vai assistir isso, obviamente, ela vai estar atraindo espíritos daquele padrão vibratório. Então, se eu vou assistir um filme de terror, um seriado, que eu nem vou dizer o nome, porque pode até aqui cancelar a live, né? Sei lá o que pode acontecer, mas tem um seriado muito horroroso aí que tá fazendo muito sucesso, e ao a gente ver vídeos
é claro, minha querida, que a gente vai estar atraindo espíritos de baixíssimo, baixíssimo padrão vibratório, e aí depois a gente que lute, porque pode ser que eles gostem da nossa casa, gostem da nossa companhia e não queiram mais sair de perto. Ok, minha querida? Então, todo cuidado é pouco. Jacimara. Jack, esse medo de que Hamed fala neste capítulo seria o medo e o pessimismo? Sim, minha querida. Exatamente, Jacimara. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que quanto mais a gente olha para as desgraças do mundo, mais nós podemos ficar apavorados em relação à nossa própria existência. E ele diz também que quanto mais a gente vê desgraça, na verdade, a gente está olhando para fora o que existe dentro. Então, seria o medo de encarar a própria realidade, buscar esse despertar de consciência e mudar pelo nosso livre-arbítrio, minha querida, a nossa conduta de vida. Rosângela, verdade, tem tantas pessoas negativas, principalmente minha mãe. Infelizmente, queridos, eu já falei isso aqui várias vezes, né? Infelizmente, nós temos uma geração aí das pessoas um pouco mais velhas, não é? Que extremamente amargas, extremamente negativas, extremamente pessimistas e, por que não dizer, exatamente por causa deste padrão vibratório, extremamente tóxica. Toda pessoa pessimista, ela é tóxica. Toda pessoa amarga, ela é tóxica. Toda pessoa negativa, ela é tóxica. Porque quando você chega perto dela, ela só fala desgraça, só comenta desgraça, só faz crítica, só faz julgamento. Portanto, sim, é uma pessoa tóxica. Então, e eu vejo, como eu falei há pouco, infelizmente, eu vejo isso demais nas mães. Infelizmente, vejo muitas filhas passando por problemas difíceis de existência, emocionais e de equilíbrio, e tentando ter uma relação equilibrada com a mãe, não consegue porque a mãe é uma pessoa tóxica. Quando não, uma pessoa, inclusive, abusiva, não é? Que já é uma outra questão. E é muito triste isso, Rosângela. É muito triste mesmo. A Ercília. Jack, tenho pavor de tirar sangue. Nunca tive nenhum trauma quando criança. Não sei de onde vem. Desmaio e passo vergonha. Meu Deus, desmaio e passo vergonha? Pode ser de outra vida? Pode, Ercília. Pode. Aí teria que verificar desde quando que você tem isso, se isso é desde sempre. Se você viu algum acidente na sua vida, por exemplo, algum trauma, né? Talvez seja alguma coisa esquecida. Ou então, pode ser sim de uma outra existência, minha querida. Ô, Aninha Caraibeira, olha que bonito, estou me equilibrando com a ajuda de todos vocês. Que bonito, olha, obrigada, Babi, olha só a vida. Patrícia, Jack, e quando essas pessoas não percebem que esse mal está contaminando a ela e quem está ao seu redor? Minha querida Patrícia, é isso geralmente que acontece com essas pessoas. Por quê? Essas pessoas elas já trazem essa sombra dentro delas. Queridos, me deem. Ah, não, agora que eu lembrei que o livro já não está mais aqui. Eu ia pegar um livro aqui para mostrar para vocês, mas acabei de lembrar que o livro eu já encaixotei para mudança. Então vamos voltar, Patrícia, ao que você falou. Essas pessoas geralmente, minha querida, elas não têm noção, elas não têm consciência. Quando você vai conversar com elas, elas falam assim, não, mas você que se ilude, você que não quer enxergar o mundo que você vive, isso aqui é a realidade, não é esse mundo que você vive, não. E essas pessoas, elas passam o dia falando desgraça, falando calamidade, catástrofe, falando mal do mundo e dos outros, menos delas mesmas, não é? Curiosamente. Por quê? Elas não percebem, Patrícia, por causa que elas não têm sequer consciência disso. Eu conheço o caso de uma pessoa que ela é extremamente tóxica. E essa pessoa, inclusive, é mãe de uma pessoa em que eu faço atendimento. E a filha, ela tenta de todas as maneiras conversar com a mãe para que a mãe ela melhore, ela mude a forma dela viver, de ela existir, de ela ver o mundo, inclusive de tratar a própria filha. E quando a filha várias vezes chegou para a mãe e falou assim, mãe, você devia fazer terapia. Sabe o que a mãe responde? A mãe responde, terapia é você quem precisa, eu não estou louca. Quando a pessoa ela fala isso, nós já vemos que essa pessoa não tem a mínima consciência de quem ela é e do mundo que ela existe.
Esse pensamento de que quem vai a um terapeuta, de quem vai a um psiquiatra é louco, isso é um pensamento mas tão retrógrado de décadas atrás. E se uma pessoa ela traz esse pensamento até hoje, ela está mostrando que ela ainda é uma pessoa retrógrada, vivendo há décadas atrás. Então, Patrícia, é muito triste isso, muito. Eu realmente não saberia lhe dizer como eu iria conviver com uma pessoa dessa, porque eu acho que eu não conseguiria, não. Eu iria ficar, digamos assim, eu iria ficar trancado no meu quarto e só sair, não sei, para ir na cozinha, pegar comida e voltar para o meu quarto. Então é muito triste essas pessoas. O que nós podemos fazer por elas? Preces. Podemos levar o nome delas para o culto do Evangelho no lar e fazermos prece. E é muito triste quando isso ocorre. Marisa Castro. Nossa, sou igual a G. Tenho muito medo de perder meu filho. Até porque já perdi uma bebê e um casal de gêmeos. E o medo é grande. Bom, minha querida Marisa. Aí é claro que no seu caso, minha querida, no seu caso, sim, minha querida, você tem você tem um motivo para ter medo. Compreendo você, minha irmã. Claro, compreendo você. Compreendo você, não é? Você já teve traumas passados. E aí você traz esse trauma para o dia de hoje. É natural que isso ocorra. Pode ser trabalhado, minha querida, mas é muito natural que você tenha esse sentimento sim, viu, Marisa? Jacimara. Sim, minha querida, o medo seriam algumas das dores da alma, com certeza, Jacimara. Com certeza. As dores da alma, com certeza. Cristina Rocha. É verdade que existem espíritos que influenciam os cantores a fazer essas músicas ruins? Minha querida Cristina, queridos, existem músicas que são feitas nas trevas densas, nos mais profundos umbrais da terra, e que sim, espíritos vinculados a essas entidades captam esse padrão vibratório e transformam. Eu conheço várias músicas. Hoje em dia eu não ouço mais rádio, mas eu me lembro de uma época quando eu ouvia rádio que algumas músicas e que a espiritualidade me disse, essa música ela foi criada no umbral. Exatamente, existem músicas que foram criadas para levar as pessoas à depressão. Existem músicas que foram criadas para levar as pessoas para o pessimismo, para o suicídio. E existem também os outros tipos de música que nós sabemos que são para estimular a sexualidade e levar as pessoas ao desequilíbrio e ao vício, minha querida. Então, sim, Cristina, com certeza absoluta existe. Cris, eu também, depois que JP nasceu, fiquei muito medrosa. Acho que ficamos mais cuidadosos e aí esse medo vem. Mas eu rezo sempre em vários momentos do dia. Cris, G, todas as meninas aqui que têm criança pequena que vivem com medo. Meninas, é para ser leve, hein? É para ser leve. Vamos seguir a nossa vida, queridas, mas com leveza. Evangelho segundo Lucas, capítulo 12, versículo 7. Pois até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão contados. Não nos esqueçamos, queridos, que Jesus está no comando. E vamos lá rapidamente, já que estamos aqui, não é? Vamos voltar mais uma vez para o Livro dos Espíritos. Vamos ver a questão, se eu não me engano, 853. Deixa eu abrir aqui se é ótimo, é isso mesmo. Questão 853 do Livro de um Espírito. Kardec pergunta: qualquer que seja o perigo que nos ameace, é o item A da questão 853. Kardec pergunta: qualquer que seja o perigo que nos ameace, se a hora da morte ainda não chegou, não morreremos? Resposta da espiritualidade: queridas meninas e a todos, não. Não perecerás, e tens disso milhares de exemplos. Quando, porém, soe a hora da tua partida, nada poderá impedir que partas. Então, meninas, queridas, queridos, vamos viver sem medo, mas com leveza, ok? Bittencourt. Jack, o que é o Espírito Santo para o Espiritismo? Os evangélicos falam tanto do Espírito Santo que as pessoas o recebem. Eu fico pensando, se um Espírito é santo, ele não vai incorporar facilmente. Quando a pessoa recebe o Espírito Santo, é o que nós, na doutrina espírita, chamamos de
espírito superior. Somente isso, meu irmão Bittencourt. O Espírito Santo é uma terminologia que ela está presente no Antigo Testamento, no Primeiro Testamento, na Bíblia de Moisés. Em hebraico se chama Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, o Espírito Santo. Mas os judeus sempre entenderam o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, não como um outro Deus, mas sim como um atributo de Deus. Então, um dos atributos de Deus é que ele possui o Espírito Santo. Então, essa é a questão, mas infelizmente, já no cristianismo primitivo, como existiam muitas manifestações mediúnicas, as pessoas então começavam a chamar aqueles espíritos de santos. Por que eles chamavam essas pessoas de espíritos santos? Porque os cristãos, meus queridos, eles se chamavam uns aos outros de santos. Vamos ver, por exemplo, em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. Deixa eu ver se é aqui mesmo, se eu não estou falando besteira. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 9. Vamos ver. Vamos ver aqui. Não. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13. É Ananias falando com Jesus. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 13, está dito que os cristãos eram chamados de santos. Vamos lá agora para Romanos, capítulo 1. Vamos para Romanos, capítulo 1, versículo 7. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos que estáis em Roma, é Paulo escrevendo para a comunidade cristã de Roma. A todos que estáis em Roma, chamados santos. Então nós vamos ver, meu querido, que aí uma última passagem. Vamos para Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículos 8 e 9. Vamos ver aqui, Atos dos Apóstolos, capítulo 23, deixa eu abrir aqui, versículo 8 e 9. Dizendo: os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e outra coisa. E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus. Então, meu irmão Bittencourt, vamos ver que os espíritos, haviam manifestações mediúnicas através da psicofonia. Um espírito falava através de uma pessoa. E como ele falava sobre Jesus, e os cristãos se chamavam uns aos outros de santos, e como já existia na teologia judaica o conceito do Espírito Santo, eles transformam então esse espírito que falava através das pessoas em um outro Deus, meu querido. É isso que aconteceu, Bittencourt, basicamente. Queridos, eu lamento, mas chegamos ao final da nossa live. Como todos sabem, hoje é dia de ligar para os meus pais no Rio de Janeiro. Então agora eu termino a live e vou lá falar com eles. Então, gratidão a todos. Estaremos aqui amanhã às 19 horas. Hoje então foi rádio. Não tivemos o vídeo. Hoje foi o rádio Jack, não é? Vamos fazer a nossa prece. Peço a todos que não saiam antes do término da prece, queridos. É muito importante a prece final. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Senhor Jesus, gratidão pela vida, gratidão pelas oportunidades de crescimento e de evolução, gratidão pela oportunidade desse estudo, Senhor. Gratidão por essa grande família que criamos aqui no mundo virtual, pessoas do mundo inteiro, Senhor, pessoas do mundo inteiro, da Europa, da África, dos Estados Unidos, da América do Sul, pessoas do globo inteiro, Senhor, aqui se encontram conosco. Ajuda-nos, Senhor, a todos nós que aqui estamos no nosso esforço de nos tornarmos melhores. Ajuda-nos a estarmos mais vigilantes com as nossas condutas e que tenhamos a força necessária, Senhor,
para vencermos a nós mesmos e levarmos a tua luz, a tua paz e o teu amor, onde quer que estejamos. E em nome de Deus, nosso Pai, em teu nome, Mestre Jesus, nós damos então por finalizado o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a ti, Senhor. Que assim seja, que assim seja. Queridos, gratidão, fiquem com Deus, muita paz. Gratidão, fiquem com Deus,